Voltando ao bojo da nossa discussão, do nosso debate, as organizações multilaterais estão fadadas a uma implosão na medida em que esse conflito seja equacionado. Por que eu não diria para vocês que esse conflito está verdadeiramente equacionado? Muito obrigado ao Luiz Trindade. Ele não está equacionado pelo seguinte aspecto, porque as duas forças maiores envolvidas, que são a aliança de interesses entre Washington e Londres e entre Pequim e Moscou, acreditam que podem impor o seu ânimos à conclusão e ao desfecho desse embate. Eu acredito, tá? Eu acredito que sim, que esse mês, efetivamente, o Donbass possa estar, Donetsk, a área que permanece no poder dos ucranianos, está totalmente na mão da Rússia. Eu acredito que você vai ter uma nova organização a partir destas estruturas de organizações multilaterais, que muito provavelmente podem cindir e podem trazer aí os seus blocos. Você pode ter um bloco de países, de 40, 50 países, numa organização, você pode ter um bloco de outros 30, 40 países em outra organização, outras tantas dezenas transitando entre uma e outra. Está tudo muito aberto ainda, tá? Está tudo muito aberto ainda, está tudo muito aberto. O Viking Navalha, Valha lá, diz aqui o seguinte, é a falta do óculos, viu, Viking? Ele diz o seguinte, uma guerra civil na Alemanha é possível? Não acredito. Mas pode haver queda de governo, pode haver problema. Agora, essas organizações multilaterais, elas, para mim, estão fadadas a um desfecho desse conflito, a uma nova organização. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá? Esta nova organização não necessariamente quer dizer algo de multipolaridade, tá? Não quer dizer necessariamente. Nós vamos precisar observar uma série de coisas nesse contexto em relação ao que eu chamo de permeabilidade dos Estados nacionais aos interesses oligopolistas, tá? Você só vê aqui. A verdade é essa. Vavá, obrigado pelo superchat. Ela diz aqui, é tempo dos líderes europeus mudarem de postura. Será a tempo ainda? Vamos aguardar, né? Eu acredito que, mesmo que não seja voluntário, eles terão que mudar de postura, porque os governos vão cair. Agora, devido à pressão, a partir do outono, aí a coisa deve esquentar muito. Agora, eu quero dizer o seguinte, não necessariamente quer dizer multipolaridade, porque os globalistas, eles jogam pesado. Vamos ver como é que vai acontecer com esse acordo do Irã no JCPOA, vamos ver como é que vai acontecer em relação às pressões que estão sendo feitas sobre a China, que acabou dando realmente uma fraquejada. Não adianta fazer só exercício militar lançando mísseis, mesmo que de fogo real, mesmo que sobrevoem a capital taiwanesa, tudo bem, em direção ao Mar do Japão, se eles não... Eu vou dizer, a minha expectativa, até conversava isso aí nos bastidores com o próprio comandante Robson Farinazzo, confesso a vocês. E nós acabávamos falando sobre o fato que a expectativa era que a China pelo menos bombardeasse uma pista de pouso, um batalhão de infantaria, alguma coisa, quer dizer, para mostrar realmente a sua insatisfação. O que aconteceu foi muito parecido com o que aconteceu na década de 90, quando você teve a crise entre Bill Clinton e Jiang Zemin, quando ali houve exercícios militares, porta-aviões dos Estados Unidos para a região do Mar da China Meridional, muito parecido. Muito parecido. Concordo, Martina, em gênero, número e grau. Agora, a gente não pode ter a expectativa de que este mundo, que será organizado a partir do final do conflito na Ucrânia, que deve ser um conflito com a consagração do controle físico de várias partes do território no sul e no leste por parte dos russos, que inclusive lembra muito o mapa que precede a organização da União Soviética, quando ela fornece, aí no período stalinista, uma série de áreas à Ucrânia soviética, inclusive com o objetivo de mitigar a expressão dos nacionalismos, da mesma forma que Nagorno-Karabakh foi entregue ao Azerbaijão, numa situação absolutamente clara de tentativa de mitigar as manifestações nacionalistas no Cáucaso. Com que objetivo? Criar uma identidade soviética. Tá? Então, esse mapa que deve retomar o contexto que antecedeu essa cessão de territórios à Ucrânia soviética, ou seja, o leste, ou grande parte do leste e o sul da Ucrânia nas mãos dos russos, a implosão dessas organizações multilaterais, que muito provavelmente advirá desse contexto, não quer dizer certamente um mundo multipolar, gente. Não quer dizer certamente um mundo multipolar.
Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sou daqueles fanáticos que imaginam que simples fato da vitória da Rússia na Ucrânia asseguraria essa condição. Eu quero ver o que vai acontecer no cenário chinês, eu quero ver o que vai acontecer na dependência dos chineses em relação a uma série de situações que poderiam, inclusive, acabar numa declaração de independência de Taiwan, que são ações sucessivas de visitas de países europeus, de países do Báltico, enfim, uma série de situações. Eles dizem que não, que eles são a favor de uma China só. Mas se você for ver a declaração que a Nancy Pelosi faz no parlamento taiwanês, é a favor de uma China só, mas é a favor de uma China só, nas entrelinhas, que diz o seguinte: o governo de Pequim é que tem que cair. Porque eles são a favor da unificação, mas eles querem a unificação sob um regime que lhes favoreça. Isso que vocês têm que ver. Então, não basta a vitória da Rússia na Ucrânia para a gente falar em mundo multipolar. Essa é a perspectiva que eu tenho. E nós precisamos ver como é que fica a equação de força dentro da Rússia. A equação de força dentro da Rússia, que também vive conflitos internos. Então, é claro que a liderança do Vladimir Putin acabou, de alguma forma, coibindo expressões do que ficou convencionado de chamar de oligarcas e seus poderes paralelos, de alguma forma, mas essa gente não está morta, não. É inocência. A garotada fica muito extasiada e muito entusiasmada. Mas é muito, muito, muito cedo para dizer que essa gente perdeu o jogo. Seria como acreditar que o globalismo estaria cedendo em relação à emergência de um mundo multipolar. O mundo multipolar ele pode acontecer desde que a Rússia consolide suas posições na Ucrânia, os chineses consigam consolidar de alguma forma uma política de não interferência do Ocidente, entendendo esse Ocidente como Washington e Londres na sua matriz, na mola propulsora, mas todo esse processo estará muito dependente da equação dos interesses ou da permeabilidade ainda possível dentro dos Estados nacionais para esse globalismo. Leiam o livro que eu indiquei, aliás, indicado inicialmente pelo próprio comandante Robinson, que vocês vão verificar que tudo que acontece na Ucrânia, desde o momento em que se sucede, não é? A questão do final da União Soviética, você tem guerra de oligopólio. Vocês não estão percebendo o seguinte: em Slaviansk, por exemplo, onde se fala muito, olha, as tropas ucranianas, Slaviansk, os russos estão chegando, tomaram, vão tomar. Ali tinha um monte de convenção e de convênio que o governo ucraniano, dito pró-Ocidente, estava estabelecendo com petrolíferas da Grã-Bretanha. É esse o grande ponto, gente. Aí, Cledson, eu posso concordar, pelo menos em parte, com você. É um longo caminho, né? Talvez tenha sido dado o primeiro passo. Talvez. Mas nós precisamos observar. Porque nós precisamos observar mais do que a eventual consolidação das posições russas, que parece clara, que deve implodir as organizações multilaterais, nunca é demais lembrar. Mas nós precisamos ver mais do que isso, a equação de força dentro da Rússia. A equação de força dentro da Rússia. Não adianta a gente ter uma perspectiva infantil de que as coisas estão resolvidas. Esse é um trabalho permanente. O que está acontecendo ali é uma disputa de interesses. Os grupos ligados, eu vou citar, não gosto muito de citar nome, mas vou citar um pouco aqui para que vocês entendam, né? Pelo menos o bojo da construção. Você tinha lá, depois do Maidan em 2014, os grupos do Kolomoisky e do Pinchuk, muito ligados aí ao sentimento antirrusso. E que estavam lutando de alguma forma com o pessoal que, num primeiro momento, tentava defender os interesses pró-russos, Akhmetov, que estava no Donbás e tudo mais. Essa gente, até o início do conflito em 24 de fevereiro, eles conseguiram a consolidação dos seus interesses junto ao governo ucraniano e aos interesses que o governo ucraniano estava atendendo. Mas, exatamente o que a Eliane Canuto coloca aqui, são brigas de grandes corporações.